Está cada vez mais comum. Você conversa pessoalmente com alguém sobre comprar uma passagem aérea, por exemplo, e minutos depois, uma promoção, exatamente com o que você precisa, aparece no seu e-mail ou na sua rede social. Não é coincidência. O seu celular captou a conversa e uma empresa vendeu essas informações valiosas. Para muita gente, isso pode parecer uma comodidade interessante, mas a verdade é que divulgar tudo sobre os seus hábitos de consumo, os lugares por onde você passa e a sua orientação política nem sempre vai te proporcionar resultados positivos. Às vezes, isso pode ser usado para uma recusa no mercado de trabalho ou para aumentar o preço do seguro do seu carro. Pois é, chegamos na era em que os dados disponibilizados, com ou sem a sua autorização, já são determinantes na sua vida. No Sala de Convidados de hoje, seus dados são você. O celular é sempre rastreado, né, pai? Quase tudo pede dados pessoais. O uso indevido, ele fere os direitos da personalidade. Olha, mas eu já vendi a minha privacidade. Não adianta. No estúdio comigo para essa conversa, Carolina Mendes Franco, doutora em Direito pela PUC-Rio e Université Paris-Nanterre e pesquisadora na área de proteção de dados da ENSP Fiocruz. Priscila Silva, pesquisadora de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. E Bianca Kremer, advogada e professora especialista em Direito Digital na Universidade Federal Fluminense e no Instituto de Tecnologia, o Infinet. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122, se você preferir não trocar dados pela internet. A ligação é gratuita. Lembra quando as empresas de telemarketing te ligavam e pediam dados pessoais? Você fornecia sem medo? De lá para cá, o que mudou no seu comportamento na preservação dessas informações? Nome completo, CPF, RG, certidão de casamento. Solteiro, casado ou viúvo. Através dos nossos dados, a nossa própria história. E a cada cadastro a pergunta: qual é a sua data de nascimento? Sim, os seus dados são você. Dados que se tornaram senhas de acesso para redes sociais, cadastros e clubes de compra. Quase tudo pede dados pessoais. E eu acho isso meio problemático, né? O Edson até preenche os dados na internet, mas fica com aquela pulga atrás da orelha. Muito preocupado, a gente não sabe para onde exatamente vai os dados, entendeu? Está tudo conectado, inclusive os nossos dados. Mas quando você preenche um cadastro numa rede social, lê as letras miúdas, tem atenção aos termos que você concorda? Ninguém lê, só preenche, diz que concorda e pronto. Mas o que tem lá nas entrelinhas ninguém sabe. Nunca leio. Não precisa, porque se eu ler, eles não vão me aceitar. Se eu ler e disser que não vou fazer, ninguém aceita. É obrigatório, aquilo é um proforma. Aí eu boto ok e vou. E quando você pensa alto e do nada aparece ali no celular aquele produto que você estava imaginando? Para a Bruna, é a internet monitorando o perfil do consumidor. Minha irmã estava conversando com a amiga dela sobre ela ia viajar para o Espírito Santo e minha irmã estava orientando ela sobre comprar passagem pela internet, já adiantado, né, para evitar aquele caos dentro da rodoviária. No dia seguinte, quando a minha irmã entrou só para ver e-mail, ver notícias, que ela tem hábito de ler mais jornal virtual, já começou a aparecer um bando de passagens para Espírito Santo, avião, trem, de empresas de ônibus, sem ela, assim, do nada, sem ela ter pesquisado. Ela só comentou pelo WhatsApp. O celular é sempre rastreado, né, pai? A gente fica com medo. E tem vezes que o susto chega pelo telefone. Não, mas eu acho bem estranho quando aparecem umas coisas assim, não pedi isso, como assim? Até mesmo ligação, né? Uma menina me ligou dizendo, oferecendo plano, eu falei, como tu sabe que eu tô correndo atrás de plano? Pela internet, pelo Google, talvez? Não sei. E essa sensação de que o celular ou o computador escutam e transmitem o que a gente fala é compartilhada por muita gente.
Não só a conversa, mas assistindo pela câmera. Eu acho que eu sou neurótico mesmo. Mas eu já fiquei pensando tanto que meu computador pessoal, eu coloco uma coisa anti-hacker que eu tampo a telinha a câmera do computador, porque eu sei que pode ter alguém pegando e capturando as imagens. De acordo com a ONU, mais da metade da população mundial usa a internet, cerca de 4 milhões de pessoas. Em meio à correria do dia a dia, um mundo pulsante e virtual, também existe o lado positivo de tanta conectividade. Foi através das redes sociais que o Odilon conheceu a esposa. É isso mesmo? Ela mandou solicitação, eu aceitei, ela me mandou um oi, começamos a conversar, agora a gente somos um casal. Essa é a parte boa da internet. É a parte boa. Carolina, Priscila, Bianca, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje. Eu fiquei observando os rostos de vocês assistindo a matéria. Para vocês nada disso é novidade. Para muita gente que está assistindo pela primeira vez, alguém falando desse tipo de tema, é bem impressionante, né? Carolina, para a gente começar, bom, existe privacidade hoje ainda? Eu pessoalmente tenho certos questionamentos sobre a privacidade, porque ela, na verdade, mudou a configuração, né? O que a gente dizia que era privacidade, ela hoje em dia ela passa por essa questão de controle de dados, de proteção de dados. Por isso, na verdade, no Brasil, a gente está finalmente com essa lei de proteção de dados, que a gente espera entrar em vigor agora em meados desse ano. 2020? Né? Verdade, 2020. No próximo ano, no início. Eles demoraram mais um ano, perdão. Então, na verdade, isso já foi uma conquista muito grande, porque até então a gente pleiteava, assim, todas as pessoas que estudam isso, pleiteavam que existisse uma lei específica para isso, porque a gente sempre se baseava na Constituição, na leitura da Constituição em relação à privacidade. E é claro que, apesar dos institutos jurídicos, eles se atualizarem também conforme a própria sociedade se atualiza e muda e se modifica, que foi o que aconteceu com a privacidade, uma lei de proteção de dados, ela traz muito mais mecanismos para você, digamos assim, fazer uma redução de danos. Eu acho que, para mim, talvez, o que eu acho que é o principal é essa redução de danos. Que cria ali algum parâmetro, né? Isso, ela cria, porque, na verdade, ela começa a trazer algumas questões específicas, na verdade, ela traz os princípios específicos também, como a necessidade, a adequação, porque também quando você fala, só acaba na questão da privacidade, fica uma coisa muito abstrata. Tá bom, então, na verdade, o que é minha privacidade? É manter minha vida privada alheia a tudo? Não. Assim, a verdade, a privacidade o que ela envolve? É o controle total de dados. Inclusive, assim, quais são os dados que eu quero, na verdade, disponibilizar para os outros? Que eu autorizo, né? E não só isso, até a forma, na verdade, que eu me expresso. Porque, na verdade, isso também faz parte de você. Às vezes, na internet, eu quero ter, na verdade, um perfil. Eu quero ser uma persona diferente, uma persona eletrônica, diferente, das vezes, da minha persona no meu dia a dia. Então, na verdade, os dados, eles também envolvem isso. Não é só a questão negativa, é também como eu vou me comportar. A questão toda, assim, é como a gente hoje em dia tem uma tecnologia que você permite essa integração super rápida, na verdade, dos dados, e você permite, na verdade, a configuração daquela pessoa a despeito da vontade dela. E o que é interessante aqui, então, na verdade, quando a gente está expondo, você está trazendo várias situações aqui para o nosso programa, quero até antecipar que a gente vai ter o segundo bloco focado na questão da legislação. Então, o pessoal que está em casa, espera um pouquinho, porque essa questão é super importante, a gente mitigar, entender direitinho essa questão da legislação. Agora, o que você está trazendo, na verdade, é que as empresas que eventualmente compram os dados a partir do que a gente expõe na internet, não necessariamente estão verificando quem somos de verdade, né? A gente vai voltar para isso aí. Priscila, uma das pessoas entrevistadas na matéria fala que tem a sensação de que está sendo observado. Estamos vivendo Big Brother mesmo, né? George Orwell, lá no livro 1984, já falava disso, a gente só não esperava talvez que fosse dessa forma, né? Exatamente. Pegando um gancho da fala da Carolina, a gente tem sofrido realmente essa nova configuração de privacidade. Eu não diria que a privacidade acabou, eu diria que se fala em novos termos de privacidade, antes muito associada a direito à intimidade. Hoje em dia, vem com esse poder de gerenciamento do controle dos dados, que a gente ainda está tentando conseguir, né? E aí vem essa nova legislação que depois a gente vai fala sobre isso. Mas, de fato, essa sociedade que a gente vive hoje, que bota em xeque, questiona essa questão de privacidade, decorre dessa sensação de estarmos sendo vigiados. Inclusive, se fala hoje que estamos em uma sociedade de vigilância. Isso já é um termo muito conhecido na academia, Stefano Rodotà, Harari já fala sobre isso. E, inclusive, a chamada do programa resume muito isso. Nós somos os dados que produzimos. Inclusive, isso no direito já é muito questionado, já se
fala um pouco dessa flexibilização, dessa tirada rígida entre a diferença do mundo físico e o mundo virtual, por exemplo, porque tudo acaba sendo muito hiperconectado. Então, o Estado acaba fazendo muito esse exercício de vigilância, mas não apenas o Estado, mas questões relacionadas a consumo, por exemplo, que já foi ventilado também na matéria. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de sociedade de vigilância. Dá um medinho, né? É. Agora sim, Bianca, na reportagem também a gente vê algumas pessoas comentando sobre os termos e condições, né? Existe até um documentário bem interessante sobre isso. Quem lê termos e condições? Vocês três são da área do direito, aí eu quero perguntar, vou primeiro começar com você, Bianca. Você lê todos os termos e condições que estão lá nos aplicativos, nas redes sociais, nos sites que você visita? Que saia justa, hein? Difícil, porque, né? Na verdade, os termos e condições, da forma com que eles são colocados, pode-se perceber pela linguagem, pelo formato, uma dificuldade de compreensão por parte do titular desses dados para saber ao certo o que se deseja, como é que funciona essa disponibilidade naqueles termos e, principalmente, o tamanho, né, a linguagem, o tamanho da fonte, a estética, tudo aquilo remete a uma certa dificuldade para que o próprio usuário, de fato, consiga compreender, considerando também as diferenciações, né, educacionais e as dificuldades de compreensão de linguagem formal desses termos, da forma com que eles são elaborados, formulados, e de fato, eu não leio todos, deveria ler, mas justamente um dos entrevistados disse algo que me interessou bastante, por isso eu gosto tanto de ouvir as pessoas, que geralmente eu não vou ler, para que eu vou ler todos esses termos e condições se no final das contas, se eu não aceitar, eu não vou usar aquele produto, eu não vou ter acesso à utilização do bem, né, que eu estou adquirindo, que eu estou comprando. A gente vive numa sociedade hiperconectada. Hoje a geladeira é inteligente, a televisão é inteligente, o celular é inteligente. Então, colocar os termos de uso, a aceitação como condição para a utilização desses produtos e desses serviços por si só, já acaba perdendo um pouco a força do objeto da coisa. Aí eu pergunto a vocês, o Código de Defesa do Consumidor coíbe isso? Ou seja, eu posso aceitar os termos e condições tranquilamente e saber que se, por exemplo, se eu receber uma notificação sobre uma passagem aérea, por exemplo, eu já sei que eu estou tendo a minha privacidade hackeada, já dando a dica aqui de um outro documentário bem urgente para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem alguma proteção nesse sentido antes dessa legislação que vai entrar em vigor? Já? Eu sempre fiz uma análise que é o seguinte, independente da gente ter ou não uma lei de proteção de dados específica, você tem mecanismos, na verdade, no nosso ordenamento jurídico que permitem a interpretação de normas e a proteção. Então, assim, a própria Constituição, quando ela prevê a proteção da privacidade, lógico, a conjugação dessa interpretação sistemática, na verdade, de todo o ordenamento jurídico, você permite conjugação com leis de defesa do consumidor. Então, na verdade, até às vezes, para você suprir lacunas na interpretação de normas, você permite até recepção de normas estrangeiras. Então, é possível, sim, você trazer certas proteções. Agora, a questão é como você vai efetivar. Então, demandaria muito a questão do judiciário. Ou então, na verdade, assim, porque o que é o direito do consumidor? É a forma como as pessoas vão demandar a proteção dos seus direitos nas relações que eles têm com as empresas. Então, Você já está me dizendo, então, que a legislação em alguns países já está bem mais à frente do que a gente tem aqui, né? Muito. E que a gente pode, inclusive, utilizá-la para poder embasar as que estão sendo produzidas no Brasil? Pegar, digamos assim, no conjunto das normas, você se apropria de certos... você pode, digamos assim, se tem lacunas, eu poderia pegar algumas coisas que seriam princípios. Você até estava comentando que você é formado em Direito, você estava estudando a questão dos princípios, né? Como é importante. Os princípios permitem isso. A privacidade é um princípio, então ela tem essa elasticidade para a interpretação. Só que como você vai, na verdade, conjugar isso e exigir os seus direitos, passa, de certa forma, eu acho que passa muito pela questão do judiciário. Porque se você não vai ter, na relação da empresa, ela é muito mais forte. Então, ela pode, na verdade, argumentar com você, não faz sentido o que você está falando, então é no judiciário que você vai pedir, muitas vezes, essa demanda, para você concretizar e impedir esse tipo de situação. Agora, vamos dar um passinho atrás aqui para tentar entender como é que isso acontece. Nesse exemplo que eu dei no início do programa e que é repetido também na reportagem, né? Você está conversando com uma pessoa e, de repente, um tempinho depois aparece ali uma promoção exatamente como você queria. Queria entender como é que isso acontece e
existe uma empresa ali por trás vendendo essas informações, a Google ou uma grande multinacional que vende. Como é que isso acontece e em que medida a gente pode também cobrar a responsabilidade dessas empresas, assim? Até porque como é que eu vou provar, né, que o meu telefone captou uma conversa minha e que a minha privacidade, então, foi utilizada ali para poder fazer essa venda? Por enquanto, isso se dá realmente muito por indícios, como você está falando, né? Mas justamente a necessidade da gente ter uma regulação específica, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê essas garantias. Então, uma delas, por exemplo, é o titular dos dados, né, ter essa informação de que seus dados estão sendo coletados e, a partir daí, ele poderá requerer dessa empresa quais são esses dados, com quem você está compartilhando, toda essa descrição mais minuciosa do que está acontecendo com esses dados. E, a partir daí, detectando-se, então, assim, uma violação à privacidade do indivíduo, né, uma violação à legislação, essas empresas podem, sim, ser responsabilizadas. Mas isso a gente depende ainda dessa aplicação da nossa lei. Por enquanto, enquanto a gente não está em vigor a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, o que temos é as empresas se adaptando, né, nesse período em que a lei já foi aprovada, mas ainda não entrou em vigor. E temos a aplicação de outras leis acessórias. Você mesma comentou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ele, sim, é muito aplicado, mas vale lembrar que quando a gente fala de privacidade e questões de dados, não só relações de consumo estão em jogo. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito boa, mas ela é muito voltada para a questão do consumo. Limitada, né? Limitada. Nessa seara. Ela é específica, não diria limitada, ela é especializada, né? Focada, né? Focada. Seria a melhor palavra. Agora, a Bianca comentou que a gente está numa era em que realmente todos os aparelhos são inteligentes e que as pessoas querem essa comodidade, né, Bianca? A gente também não quer... É possível conciliar? Você acredita que é possível realmente avançar nesse sentido e ter a confiança de que daqui a pouco o seu rosto não vai estar sendo utilizado para uma investigação criminal da qual você sequer tem qualquer informação para se defender? Enfim, já está começando a acontecer isso, né? Com certeza. E mais do que possível, é necessário por uma questão de transparência e justamente de garantia dos direitos desse cidadão. A gente estava conversando sobre como funcionam essas capturas de áudios ou de imagens voluntárias por parte de empresas. Todas elas são permitidas ou não a partir justamente dessa ignorância que nós, população, temos em relação a esses termos de uso, que muitas vezes aceitamos uma forma de utilização desses produtos e serviços sem saber ao certo quais são os termos estritos em relação àquilo. Dentre eles pode haver também, dentro desses termos de uso, com essa dificuldade de compreensão daquele conteúdo, algumas cláusulas permitindo que essas empresas façam essas gravações periódicas, por exemplo. Então, como funciona mais ou menos? Tem a ver com a possibilidade que nós, a princípio, damos com esses termos de uso, nós autorizamos para a utilização desses produtos e serviços, e depois isso se desdobra também com outras possibilidades de acompanhamento do seu rastreamento de navegação. Existe a gravação e também esse rastreamento do seu comportamento. Tudo aquilo com informações cruzadas permite às empresas, prestadores de serviços, de internet, aplicações, te direcionar esse marketing. A gente fala de targeting, né? Essa filtragem do seu perfil, profiling, para te direcionar à propaganda mais adequada. Então, por conta disso, vivendo nessa sociedade da informação, eu entendo que a legislação vai vir ao encontro de outras legislações que também trabalham a proteção desse usuário, tanto na relação de consumo ou não, e vai permitir que as empresas possam encontrar uma verdadeira janela de oportunidades nesse cenário para que possam ser uma empresa amiga dos dados. Então, dando confiança para o titular dos dados, confiança para esse usuário, para esse consumidor, de que ao aderir aos seus produtos e serviços, eles vão estar não apenas aderindo a uma utilização de algo que é cômodo, né, de um serviço que é adequado ou que é agradável para essas pessoas, mas também se está condicionando, né, concedendo essas informações para uma empresa que vai cuidar deles aos termos do que se está estabelecido na legislação. Agora, vamos combinar que a gente até aqui está falando de relação de consumo. Eu já vi muita gente falando, eu não me importo, eu quero mais é que venha mesmo. Podem utilizar minha privacidade para me mandar uma publicidade bem direcionada, mas esses dados estão sendo usados para coisas
usados para coisas até muito mais, vamos dizer, graves, né? Por exemplo, mundialmente a gente está vendo aí a utilização dos dados para encaminhamentos eleitorais, né? Como é que isso está crescendo no mundo rapidamente, né? Como é que isso está sendo visto no campo da pesquisa, Carolina? Pois é, na verdade, eu trabalho aqui com a questão de pesquisa de dados, né, muito voltado para a questão da saúde, porque os nossos dados de saúde, eles são sensíveis. Então, a gente tem dados de saúde de prontuários, quando as pessoas participam de pesquisas também, que é super importante a participação de pessoas nas pesquisas, como voluntários de pesquisa, elas têm, os comitês de ética sempre procuram, na verdade, tem preceitos, você tem todo um regulamento para você permitir também e proteger essas pessoas, ter a privacidade protegida, mas você depende muito da confiança também do pesquisador que vai manipular. Então, uma questão crucial na proteção de dados é a confiança que você tem que ter em relação àqueles que estão fazendo a gestão dos seus dados. Na pesquisa, digamos, você tem um sistema que tem essa proteção e você também tem a questão de ter que confiar nos pesquisadores que estão fazendo essas pesquisas. Só que... Você viu a notícia dessa semana sobre a Google, que está fazendo uma utilização de dados de pesquisas em saúde para justamente vender planos de saúde direcionados com preços? E aí essa questão, são dados sensíveis e até que ponto você pode confiar totalmente ainda, porque no geral, se você for ver, a gente também tem termos de consentimento, até melhores, porque realmente quando a gente tem esses termos de consentimento para pegar programas que a gente baixa aplicativo e você às vezes realmente vê aqueles termos e condições. Muitas vezes você está apressado, né? Precisa daquilo. Mas às vezes a gente realmente não lê, né? Clica ali, não, e como ela mesma falou, o Rodotá já falava isso, às vezes é uma questão de impedir que você tenha acesso a certas situações, a certos direitos, ou até vai restringir seu modo de viver. Então, como é que você vai compatibilizar isso? Na saúde, a gente tem situações mais agravantes, principalmente quando você envolve questões de dados genéticos. Eu sempre coloco os dados corporais, amostras corporais, que em pesquisas em saúde, na verdade, a gente tem essas outras situações, né? São a questão dos dados biométricos também, assim, como você, na verdade, vai compatibilizar isso e confiar só totalmente no pesquisador, porque às vezes não depende nem dele, digamos assim. Se ele coloca a pesquisa dele no sistema que na verdade é fraco e pode ser hackeado... Está em rede, né? Já era. Assim, ele mesmo, até a afirmação dele de que ele está, na verdade, assegurando sua privacidade, assim, é quase que falaciosa, porque o sistema dele, na verdade, não está totalmente protegido, ele pode estar sujeito a hacker. Então, a gente tem um movimento aqui na Fiocruz da questão da ciência aberta, de começar, na verdade, a passar para os pesquisadores da melhor forma possível a questão de como você pode fazer a gestão, na verdade, dos seus dados de pesquisa, até porque hoje em dia os periódicos eles exigem que você publique não só os seus artigos em acesso aberto, mas também a base de dados. Então, assim, como é que você vai fazer isso protegendo, na verdade, a privacidade daquelas pessoas que participaram da pesquisa, por exemplo? Tem certos casos que pesquisa de prontuários de saúde, por exemplo, às vezes a pessoa nem emitiu consentimento para participar de uma pesquisa. Então, você também tem essas situações que às vezes são difíceis de lidar e a gente então tem esse movimento, tem um grupo de pessoas que estão trabalhando aqui na Fiocruz com a questão da ciência aberta para você ver se começa realmente a fazer como se fosse um plano de gestão de dados para passar para os pesquisadores. Já vem... tem um trabalho aqui, né? A Fiocruz está trabalhando em relação a isso. Aí eu quero trazer aqui a participação dos nossos internautas. O Eduardo Costa encaminhou via Facebook apenas uma menção de que o tema é muito importante. E o Gil Menegoli mandou via Instagram, ele fala: eu tenho plena consciência de que nossos dados somos nós, mas o pior é o poder viciante das redes sociais, que acabam conseguindo direcionar você para onde eles querem, tirando o foco do aprendizado que a internet pode oferecer fora das redes sociais. Se você quiser aprender alguma coisa boa, a internet tem para oferecer, mas isso não é interessante para os poderosos, pois quanto mais dominado você estiver, é melhor para eles. É isso mesmo? Vocês concordam totalmente com essa fala dele? Assim, existe um pêndulo ali. A gente já sabe que existem algumas questões viciantes na tela do smartphone, do computador. Já existem pesquisas apontando para isso, né? Tem até um movimento internacional, assim, de pais tentando desintoxicar os filhos viciados em internet. E vários estudos apontando dificuldade das crianças por sono, né, em questão de hiperconectividade, mas não só as crianças, os adultos também, né? Eu sou viciada em tecnologia, com certeza, trabalho com isso, preciso da tecnologia o tempo inteiro. Computador, celular, todo mundo
está hiperconectado hoje. E, mesmo assim, a internet não é mais um ambiente que você entra voluntariamente, não é um espaço que você entra. Nessa sociedade de vigilância que a gente está falando, coisas conectadas à internet, assim como a Bianca estava dizendo, que a gente chama de internet das coisas mais ordinárias do nosso dia a dia também são conectadas à internet. Então, é um caminho sem volta. A inovação vai trazer esse norte e a gente tem que se adaptar a ela. Não tem que se desesperar, tem que criar mecanismos. Claro, a privacidade é super importante. Não se desespera, mas bota uma toalhinha em cima da câmera do seu computador. Com certeza. Medidas preventivas, usar um VPN, tem várias alternativas. O que é a VPN? É uma forma de proteção. Para quem não souber. Por exemplo, tem algumas medidas que acontecem, não só essa captação de áudio que você estava mencionando, mas uma mera pesquisa. Já procurou passagem aérea e depois, minutos depois, daqui a pouco eu compro. Você volta, a mesma pesquisa está mais caro. E acontece também por geolocalização. Uma pesquisa que eu faço pode não dar o mesmo resultado de preço que a Bianca faz. É o que a gente chama de geoblocking ou geopricing, né? Que é a alteração de preço ou bloqueio de determinados serviços pela sua localização. Então, o VPN é uma espécie de proteção para que a pessoa não se identifique exatamente onde ela está e seja mais difícil saber onde ela está localizada, que pessoa que se trata. Olha, nesse embalo aí eu vou fazer uma proposta, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho e aí no próximo bloco eu vou pedir para as nossas convidadas darem dicas e dizerem para a gente o que elas fazem para se proteger e a gente também vai falar mais sobre as legislações que a gente tem em vigor e como é que elas podem ajudar você a se proteger. Então, Sala de Convidados faz um rápido intervalo e volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre uso de dados e privacidade. No estúdio hoje comigo, Carolina Mendes Franco, doutora em Direito e pesquisadora na área de proteção de dados da ENSP Fiocruz. Priscila Silva, pesquisadora de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS. E Bianca Kremer, advogada e professora especialista em Direito Digital. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O direito à privacidade é um direito fundamental e está na nossa Constituição. Mas e daí? Até onde conseguimos evitar que informações pessoais sejam expostas e utilizadas para atender a interesses que nem sempre são os nossos? A cada ligação que o Edson recebe de uma empresa que ele não conhece e que ele não fez nenhum tipo de cadastro, vem aquela dúvida: quem passou o número do telefone dele? É isso que eu não consigo entender. Parece que um passa informação para o outro para estar ligando diretamente para mim. E eu ainda pergunto, como é que eles conseguem saber o número do meu telefone? O convencional ainda por cima. O que a gente percebe é que existe aí um grande movimento para que tudo seja de forma divulgado entre as grandes marcas, não é isso? E tem gente que tem prejuízo quando dados privados acabam sendo repassados sem o próprio consentimento. O Genivaldo teve que mudar o número de celular. Eu reclamei e mudei de número de telefone, que é chatíssimo. Perturba o tempo, para, depois liga de novo, volta a ligar de novo, aí mudei de linha. E não para por aí. Com o avanço da inteligência artificial, o problema fica ainda maior. No outro dia, uma empresa famosa de venda de televisões, ela foi autuada por um motivo muito simples. O controle remoto possuía uma ranhura e essa ranhura, na verdade, era um microfone oculto que pegava os dados das pessoas e normalmente quando você está em casa, onde é que você fica com o controle remoto? Próximo a você. E tudo que você falava era captado, jogado para aquela televisão e a televisão distribuía esses dados que foram captados sem a aquiescência das pessoas para as mãos de grandes empresas. E nessa rede de conexões, os dados pessoais se tornaram valiosos, motivos de preocupação para muita gente. Quando você passa os seus dados via essas mídias, você acaba se tornando vulnerável a esse tipo de ação. Então, as empresas fazem essa correlação entre elas e você acaba sendo perturbado, com a questão da tua privacidade, da tua intimidade.
O assunto é tão sério que foi criada uma lei que regulamenta o tratamento de dados pessoais por empresas. É a Lei Geral de Proteção de Dados. A norma entra em vigor em agosto do próximo ano. A nova lei prevê uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Essa norma, essa lei, ela vai justamente trabalhar o quê? Jogando uma responsabilidade para as empresas que possuam esses dados e não possuam o quê? Uma responsabilidade em relação a esses dados. Renato, o que é uma responsabilidade em relação a esses dados? Não disponibilizar esses dados para terceiros. O uso indevido, ele fere os direitos da personalidade, a tua intimidade, o seu nome, a sua privacidade. Ele, na verdade, pode produzir até danos de ordem moral. Com os dados já na rede ou em posse de grandes empresas, muita gente até deixou de acreditar nessa tal privacidade. Quem utiliza as mídias, né, telefone celular, infelizmente perdeu aí toda a liberdade. Certo? O certo é voltar ao passado e não usar, que aí você vai ter sua privacidade preservada. Olha, mas eu já vendi a minha privacidade. Não adianta, sabe? Assim, todo mundo acaba... Você tem que se render. Voltar ao passado é uma das soluções, ou vender a sua própria privacidade, né, gente? A Carolina falou um pouquinho no primeiro bloco aqui já sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2020. Queria trazer um breve comentário de vocês sobre no que vocês estão satisfeitas com essa lei e o que deveria ter sido colocado de melhor a ser aperfeiçoado nessa lei. Eu vou começar com a Priscila, que a Carolina já trouxe um pouquinho, mas quero também que você acrescente, Carolina. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é fruto de uma discussão muito robusta até no país, isso é bem positivo. Ela veio, na verdade, de uma inspiração de uma outra Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, mais conhecida como GDPR, General Data Protection Regulation. E essa Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia se entendia que era uma lei mais robusta e mais inspiracional. Na verdade, essa lei é recente, ela foi aprovada, a GDPR foi aprovada, entrou em vigor em 2018, na verdade, aprovada em 2016, mas ela é fruto de uma antiga diretiva, uma diretiva de 95 da União Europeia. Essa diretiva não era vinculante, ou seja, não era obrigatória, né, para os Estados signatários. Cada um que quisesse aderir teria que incorporar na sua legislação nacional acordos, na sua legislação nacional que estava de acordo com essa diretiva. E a partir daí, quando virou um regulamento, a partir de 2016, passou-se a ter essa aplicação vinculante do GDPR. Então, a União Europeia já está numa segunda fase de análise de proteção de dados, uma segunda fase desse amadurecimento. E eles têm o que a gente chama de cultura de proteção de dados, coisa que a gente ainda está procurando ter no Brasil. E vamos combinar que em 2 anos essa cultura muda muito, né? Ou seja, esse tempo de tramitação e colocação em vigor das leis, ele nem de longe acompanha a velocidade do que se transforma no mundo virtual, né? A gente tem um levantamento grande dizendo que a grande maioria das empresas ainda não está adaptada para receber a Lei Geral de Proteção de Dados, mas esse é um início de uma cultura. E eu estou bem satisfeita assim, com essa lei no geral. É claro que ela ainda precisa de determinados aperfeiçoamentos, mas se dá também uma responsabilidade para uma figura uma figura nova, chamada de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela é responsável tanto pela fiscalização de aplicação dessa lei, quanto é responsável pela aplicação de sanções. E aí, essa autoridade ela também pode determinar regras mais específicas que, porventura, a Lei Geral de Proteção de Dados deixou em aberto. E onde é que está essa autoridade? Ela é uma autarquia? Como é que ela ficou? Porque isso foi uma grande discussão, né? Foi uma grande discussão. Na verdade, durante o nosso projeto de lei, né, antes da lei ser aprovada, a expectativa era que a autoridade fosse uma autarquia independente. Mas, quando da aprovação da lei, houve uma sanção presidencial na questão da criação da lei. Então, a autoridade não tinha sido criada. E aí se alarmou, né, essa questão justamente de precisávamos de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para garantir a efetividade dessa lei, senão a lei não vai ter a aplicabilidade que a gente espera. E, no finalzinho do processo do ano legislativo, o presidente Temer editou
uma medida provisória criando, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só que com uma alteração nessa natureza jurídica. Ela não é uma autarquia independente, agora é um órgão que faz parte da Presidência da República. Então, a gente fica nessa expectativa de como vai ser essa atuação, né? Ainda se garante essa independência técnica, mas a independência orçamentária, por exemplo, ainda depende da presidência. Então, a gente fica nessa expectativa de como vai se definir os contornos dessa autoridade no processo de decisão, né? Aí eu queria trazer para a Bianca, para a gente seguir explicando como é que funciona isso, qual a importância dessa vamos dizer, dessa responsabilidade, né, de ser uma autarquia, por exemplo, ou de estar na mão do governo, do poder executivo, né? O que isso representa? Porque a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de consumo, a gente está falando de informações que muitas vezes são utilizadas com finalidades políticas, decisórias, investigações criminais, enfim, tudo isso está envolvido aí. Como é que você vê como ficou essa questão da autoridade? Bom, a vinculação da Autoridade Nacional à Presidência da República, de fato, é um dos maiores descontentamentos dos especialistas em direito digital e privacidade, especificamente. Quando ela está vinculada, precisamos lembrar que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela vai vir a ser aplicada tanto para órgãos privados quanto públicos. Então, essa vinculação à Presidência da República pode significar, de alguma forma, algum tipo de obstáculo ou algum tipo de violação ou potencial violação a direitos fundamentais quando determinados órgãos e setores públicos precisarem ser investigados. Porém, falando sobre investigações criminais, policiais, é importante a gente perceber também que, dentre o rol de não aplicabilidade da Lei de Proteção de Dados, nós temos os motivos que sejam de segurança pública. Temos outros descontentamentos em relação à lei que Me explica um pouquinho mais isso aí, para eu entender. O que significa? Ela não é aplicada nas questões que envolvam segurança pública? Isso. Ou seja, essa privacidade, ela deixa de existir? É isso? Pois é. Ela é aplicável para determinadas situações e também não é aplicável para outras. Dentre algumas das hipóteses de não aplicação dessa lei, uma delas são os motivos que sejam funcionalizados, ou seja, que sejam aplicados para segurança pública, defesa nacional. Então, por exemplo, o reconhecimento facial, se for utilizado com o objetivo de fornecer segurança pública em qualquer estado, município ou na própria federação, independente do grau da administração pública, a LGPD já não vai ser aplicável. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade desigual estruturalmente. Nós temos essa desigualdade como uma verdadeira herança, né, que se desdobra no nosso seio social até os dias atuais. Então, os termos em que essas tecnologias vão ser utilizadas para o Estado são muito... como é que eu posso dizer, obnubilados, por assim dizer. Eles são muito difíceis de vislumbrar ao certo o que fundamenta qualquer tipo de tomada de decisão. Existe um estudo de que o reconhecimento facial em Londres, a cidade que é mais vigiada do mundo, 81% dos casos de reconhecimento facial em que são direcionados para o poder público para investigação às pessoas, 81% dos casos são informações errôneas, falsas. Isso é uma outra coisa, né? Porque a gente poderia até começar a torcer para o reconhecimento facial ser 100% efetivo, né? Mas não é o caso. A tecnologia ainda não avançou a esse ponto e, quiçá, não avançará, nunca será perfeita, né? Ela sempre será suscetível a erros, né? Com certeza, porque é importante a gente relembrar que as tecnologias não são neutras. Elas são programadas por determinadas pessoas e reverberam as mesmas mazelas sociais que nós vivemos, né, no nosso meio físico. Então, a gente tem essa falsa percepção de que as tecnologias, por serem científicas, elas vão se desdobrar de maneiras diferentes, mas no final das contas, elas podem vir enviesadas, especialmente questões relacionadas à inteligência artificial, por valores, às vezes até mesmo inconscientes por parte dos seus programadores, porque eles não têm essas lentes de análise para permitir perceber que existem algumas discrepâncias em relação àquilo que aquela tecnologia se direciona. O reconhecimento facial é uma dessas tecnologias, mas existem outras. Mas existem outros descontentamentos com a Lei Geral de Proteção de Dados que também desdobram em
discrepâncias em relação ao acesso a produtos e serviços das pessoas, como, por exemplo, a possibilidade de utilização de dados pessoais que a lei permite para a proteção do crédito. Então, quais são os requisitos dos scores que nós temos para que nós possamos acessar determinados serviços bancários ou para conseguir determinadas autorizações ou não para alugar determinados imóveis? Tudo isso existe com base no cruzamento de infinitas informações em que existe uma caixa preta em relação a isso, para que nós não sabemos ao certo como é que essas empresas utilizam esses critérios baseados em inteligência artificial também para conceder ou não essas possibilidades de acesso. Carolina, você que no primeiro bloco trouxe ali um lado positivo da lei, acalme o meu coração, porque o que eu estou vendo aqui é uma legislação que ainda é falha depois de muita discussão, ou seja, eu imagino que do primeiro momento que se começou a discutir essa lei para agora, a realidade do mundo virtual e do acesso às nossas informações já mudou completamente, né? Ela entra em vigor ano que vem. Qual é o melhor lado dessa lei? Me dá uma boa notícia. Não, é que você pediu, eu pensei muito nas críticas, na verdade. É um avanço, né? Olha só. Existiu uma legislação, super ganho, né? Assim, pra gente foi um super ganho, porque o movimento da academia para botar essa lei, na verdade, em vigor, nossa, demorou muito, assim, foi mais de um projeto, ele foi alterado várias vezes, entrou em discussão pública, então, assim, demorou muito tempo e pra gente, assim, foi uma super conquista. O abacate também está grande, 2 anos, mas, assim, foi uma conquista, a gente não pode deixar isso de lado. Aquilo que eu te falei no início também, de que a gente tem que pensar que a interpretação é sempre sistemática, na verdade, você tem vários critérios de interpretação, mas assim, você tem que envolver todo o sistema, todo o ordenamento jurídico, e a Constituição, ela é, na verdade, um grande vértice, na verdade, que irradia a interpretação para todas as normas e ela continua em vigor. E eu acho que é isso, na verdade, que pode fortalecer também essa lei de proteção de dados. A gente não deixar a Constituição de lado e, na verdade, reforçar com princípios. E na hora que o caso concreto começa a ser colocado, você continua discutindo a lei, né, durante a tramitação de ações. Por exemplo, as exceções, que realmente eu acho que as exceções foram demais, assim, não deveriam, essas exceções extrapolaram, na verdade, exceções devem ser interpretadas também restritivamente. Então, assim, eu acho que você pode, na verdade, conjugar várias normas para você, muitas vezes, efetivar proteções nas situações concretas. Então, você tem as partes positivas, ela vai ser também mais uma ferramenta para o intérprete, e a diferença, eu acho, realmente vai ser em relação aos aplicadores, entendeu? E não só os aplicadores, os juízes, quando chega ao judiciário, os aplicadores no dia a dia, assim, como as empresas vão se portar, na verdade, como as sociedades empresárias vão se portar no dia a dia, as relações, na verdade, que os clientes vão também, como as pessoas vão se comportar. E também, talvez, uma certa mudança, que, assim, uma das minhas críticas também é a questão que a gente continua com uma mentalidade muito proprietária, assim, em relação, inclusive, aos dados. Assim, as sociedades empresárias, elas podem manipular, podem vender, e, ao mesmo tempo, você tem uma restrição em relação às pessoas quanto a isso. Então, assim, ainda é uma situação que eu acho... A lógica ainda é estranha, assim, a nossa visão, a ênfase que a gente tem realmente em relação à propriedade privada, aquilo que o rapaz começou, um dos críticos falaram no início, a questão das relações de poder, realmente a gente... Gil Menegoli, ele mandou mais uma mensagem aqui pra gente. Assim, isso realmente, assim, até que ponto você vai manter realmente o status quo, assim, aqueles poderosos mais poderosos, e como ficam aquelas pessoas que às vezes não vão ter acesso a essa tecnologia, assim, essa grande sociedade de informação, ela vai criar grandes excludentes, de que forma, na verdade, a gente vai compatibilizar tudo isso? Ou, como ela também falou, assim, de que forma a gente vai lidar com os próprios problemas que a gente tem também dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade ainda que tem grande desigualdade, que, na verdade, tem problemas, sim, de racismo, a gente tem assim, cultural, social, como a gente, na verdade, vai transformar isso de uma forma positiva, na verdade. Ou seja, fato, a legislação não vai dar comodidade e conforto para a sociedade vai ter que ainda continuar lutando para que essa transformação que vem sendo
continuada no mundo virtual seja para o caminho melhor possível, né? Deixa eu trazer. É um processo e continuado, né? Deixa eu trazer aqui mais uma fala do Gil Menegoli. Ele complementou. O navegador Firefox tem um recurso que você pode eliminar essas propagandas indesejadas baseadas nas suas buscas anteriores de forma definitiva. Além disso, eu só uso esse navegador, eu só uso o Linux na internet. Faço a pesquisa com recurso e em seguida fecho o navegador. Ao fazer isso, eu apago todo resquício de pesquisa. Bom, então, o Gil está me trazendo aqui, ele está me trazendo aqui, ele é uma pessoa atenta realmente a essas necessidades e acho que a gente tem que ficar. Eu já vou sair daqui mais atenta do que entrei. Vamos falar então de que sistemas, o Gil já trouxe um deles, né? Mas que sistemas existem hoje para proteger ou confundir esse algoritmo aí, né? Porque o algoritmo ele está aí e a gente já sabe da existência dele. Como é que a gente confunde esses sistemas para também só oferecer as informações que a gente quer? As três estão me olhando assim, com carinhas de que estão cheias de informações. É de $1 milhão, né? Tem que ser hacker para fazer isso. No final das contas, eu acredito que nos termos em que as tecnologias vêm se desenvolvendo, as empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia que possa fazer com que determinadas tomadas de decisão ou determinados cruzamentos de informação sejam cada vez mais acurados. Então, a nossa tentativa de fuga, é óbvio que é sempre louvável e plausível ser cuidadoso nos termos em que a gente consegue utilizar determinadas plataformas. Porém, no final das contas, o que é interessante a gente pensar é que existe toda uma estrutura de negócio, a gente vive numa sociedade Big Data, em que nós alimentamos ou não essa rentabilidade das empresas e justamente a forma com que elas são adequadas ou a forma com que elas prestam esses serviços para a gente da maneira com que nós gostamos tanto, tudo isso é feito a partir de um investimento financeiro e tecnológico. Então, a gente pode tentar fazer alguns dribles no fim das contas, mas eu acredito que a tendência seja que nós cada vez mais precisemos, nos salvaguardemos, até mesmo dentro dos nossos países, de uma legislação de fato robusta em relação às questões, porque não adianta nada nós tomarmos medidas de maneira individual se não houver um comprometimento coletivo, especialmente por parte do Estado, em regular a forma com que essas tecnologias... Não acredito que a regulação, prefiro só fazer essa salvaguarda, que a regulação seja a grande saída, mas que o Estado faça um empenho no sentido de que a privacidade venha por default, ou seja, venha de fábrica, e que essas tecnologias incorporem valores éticos, e que ética é essa, são outros termos, mas de alguma medida incorporem no desenvolvimento das próprias tecnologias. Essa cultura de proteção de dados, né? Eu ia exatamente perguntar sobre isso. Que cultura é essa, Priscila? É exatamente um processo, né? Ela não vem apenas com a legislação, é um comportamento social, a adesão dessas empresas nesse comprometimento e de estar cada vez mais comprometidas mesmo com a privacidade. Isso que a Bianca falou das configurações por default é muito interessante, porque justamente uma das medidas que hoje em dia se recomenda, né, para proteção de privacidade é justamente entrar nas configurações do aplicativo e prestar atenção se lá não está configurado, por exemplo, a captura de áudio, mesmo quando não está usando aquele determinado aplicativo, quando se está captando a geolocalização, mesmo quando não se está usando aquele aplicativo, somente por ter aquele aplicativo no celular. Então, hoje, o que a gente tem muitas das empresas, né, não pensando nessa privacidade em sua base de criação, na sua ferramenta, é o que a gente chama de privacy by design, né, a privacidade pensada a partir do design do próprio aplicativo, da própria tecnologia. As empresas não tinham essa preocupação até então, e agora elas têm que passar a ter, justamente por uma demanda coletiva e também por aspectos da regulação. Então, apenas voltando para a questão de dicas, a Bianca falou muito bem também que a gente está sempre tentando driblar, mas é um jogo de gato e rato, né? Enquanto as empresas vão tentando fazer novos modelos de negócio ali de captura de dados, que é rentável, nós estamos do outro lado tentando nos driblar disso. Mas aí tem essa conjuntura de fatores, uma legislação robusta, criar essa cultura geral de dados, tanto pensando nas empresas que aderem isso com uma melhor forma até de modelo de negócio, que seja mais atrativo
Empresas hoje que, por exemplo, se adequem à legislação brasileira, é muito positivo e rentável para elas também, porque assim elas podem fazer negócios com outras empresas do Grupo Econômico Europeu, por exemplo, porque a nossa lei é muito inspirada na regulação europeia. Agora, a pergunta a vocês é a seguinte, as 3 são operadoras do direito, a gente sabe que mais de 100 países já implementaram legislações mais de 120. Mais de 120. A gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos servidores ficam nos Estados Unidos e a legislação americana protege os seus cidadãos e quem reside naquela região. Ou seja, se uma empresa americana capta uma informação minha e vende para uma empresa local, eu estou desprotegida, é isso? Ou seja, a gente tem um monte de lei maravilhosa no Brasil, mas saber que a internet não tem fronteiras. É uma pergunta difícil. Quer responder? Não, na verdade, acho que todo mundo vai complementar. Realmente, a questão dos dados, ela tem essa questão da internacionalização. O GDPR europeu, ele tem essa possibilidade, eles fizeram, na verdade, a sua legislação pensando principalmente na comunidade europeia, mas também com esse aspecto, na verdade, da internacionalização. A gente aqui, é claro, a gente não pode afetar a lei do outro país. Mas a gente também pensou o seguinte, se a pessoa capta ou de alguma forma acessa dados de qualquer pessoa, qualquer brasileiro, também, na verdade, você tem essa proteção. Então, a lei ela poderia, assim, de certa forma, na verdade, subsidiar para que você demandasse a tutela dessa lei. E, de certa forma, a própria legislação europeia, você vê que ela afetou a todos nós. Acho que todos nós recebemos mensagem do Google, quem tem Gmail, como mudou, né, a questão eles colocaram, digamos assim, então começaram, digamos, tentar respeitar um pouco mais, né? Até que ponto, na verdade, eles estão incorporando, achei realmente a questão da incorporação dos valores éticos na tecnologia, eu acho que é incrível, seria realmente uma utopia que a gente tem que buscar, mas até que ponto isso vai ser usado, então vai ser usado de verdade aplicado, então vai ser só, ou então vai ser só uma digamos assim, uma propaganda. Reduzam seus lucros em cerca de não sei quantos bilhões de dólares e seja ético. Ou então só uma propaganda também, digamos, eu estou adotando esses princípios, assim, na verdade é o dia a dia que vai definir isso. Então, tem essa questão da internacionalização, sim, a gente pode ter, sim, prejuízo em outros países. Pensa bem, não é só os Estados Unidos, sei lá, tem lugares que, assim, no Brasil não tinha essa lei específica, é claro. E o tratamento também não abordava de forma detalhada uma série de disposições, né? É outra história, né? O Marco Civil é importante, tem sua importância, mas ele não abrange essas questões com profundidade necessária. Eu acho que é uma questão é um movimento mundial, na verdade, que você precisa fazer com relação a isso. Bom, a gente está chegando já para o finalzinho do programa. Eu não posso terminar o programa sem saber como é que cada uma de vocês se protege na internet, né? Para cada uma dar uma dicasinha aí para a gente anotar, para a gente aplicar. Vamos lá, Bianca, começando por você. Começou com a pessoa mais Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A gente vem num certo caminho de buscar. Não acredito que seja o mais efetivo, mas a gente tem algumas estratégias pontuais que permitem a não monopolização das nossas informações por determinadas empresas, como, por exemplo, buscar outros aplicativos ou outras operações de busca para além do Google. E mais, nós geralmente costumamos utilizar o Google logados. E quando nós estamos logados, nós estamos permitindo que a partir do nosso perfil, tudo que nós navegarmos e procurarmos por ali já esteja por si só acoplado àquela nossa conta, aquele nosso perfil. Então, pode ser uma alternativa. É algo que eu deveria fazer. Estou dizendo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E digo por que eu não faço. Porque existe uma comodidade também em estar logado. Infelizmente, nós temos a consciência de que quando o serviço é gratuito e muito bem indicado, o produto é você. Então, mas o preço está colocado aí, né? Gratuito nada, né? Com toda certeza. Então, Me dê sua privacidade para pagar. Pois é, nós pagamos com o que temos de mais valioso, que são as nossas informações pessoais. Então, isso pode ser uma alternativa. Outros buscadores, como por exemplo o DuckDuckGo, tem sido utilizado bastante, mas as pessoas vão sentir muito a diferença da recepção da informação, como ela está acostumada, de um buscador que não esteja justamente acoplado a um perfil
E da construção de um histórico, né? Sem dúvida Estamos chegando no nenhuma. final do programa. Priscila, e quero ouvir também Carolina. Uma dica rapidinha de cada uma. Eu sempre faço uso de aba anônima, principalmente quando eu vou fazer pesquisas de consumo, isso é interessante. O uso de VPN, que eu comentei também, é interessante, é possível instalar no seu computador e baixar um programa. E senha robusta sempre, diferentes senhas. Milhões de senhas, pessoas bem louco, né, para lembrar de cada uma delas. Nem a gente consegue acessar com a nossa senha, super difícil. Também. Isso é super importante, colocar letra maiúscula, minúscula, caracteres, números. Quanto mais difícil, mais dificuldade da inteligência artificial conseguir desenvolver e captar sua senha por técnicas de phishing, por exemplo. E não salvar essa senha num bloquinho de nota com 10 mil senhas diferentes. Como memorizar isso tudo só com uma inteligência artificial, né, Carolina? Não, eu uso senha e eu me mando também as dicas, na verdade, das minhas senhas, que é impossível. Eu tenho as dicas para não botar minha senha, que é impossível, gente. Eu também tenho milhares de senhas e depois eu tenho que dar as dicas para mim mesmo de que é. Então, eu faço um algoritmo para mim mesmo, para me indicar que senha que eu coloquei nos lugares, senão eu mesmo não vou conseguir acessar. Então, senhas robustas. No celular, você vai em configurações, eu te falei isso no intervalo, né? A gente tem que... eu tiro tudo, assim, áudio, vídeo, eu não dou autorização para nada, deixo tudo sem nada. E aí, até se a pessoa me liga no WhatsApp, na hora, o WhatsApp ele pergunta, posso liberar o seu áudio? Sim. Entendeu? Assim que eu faço. Acabei de usar, desliguei. Carolina, é um exemplo a ser seguido. Não, a configuração sempre eu tiro, porque senão... Câmera do celular, nunca passar pelada, assim, nunca passar pelada perto do celular. Não fazer nada na frente da câmera. Câmera, realmente, nunca, assim, isso é fato, Olha, gente, dicas super difíceis de cumprir, mas eu vou anotar todas elas e vou tentar incrementar, pelo menos se eu conseguir uma delas já melhora um pouquinho, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Daqui a um ano ou dois a gente vai fazer de novo esse programa, ver o que mudou. De repente, né, a gente foi para a utopia e a coisa fica melhor do que está agora. Eu duvido muito, mas vamos torcer. Gente, muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você. Você gostou do nosso programa de hoje? Então compartilha com seus amigos. É só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E na próxima semana a gente volta com mais um assunto importante para você. Até lá!